Olá pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma dificuldade que nós, professores de educação física, encontramos na nossa prática pedagógica. Então, assim, normalmente a gente atende vários grupos etários ao longo do nosso dia. E é super complicado para a gente organizar todas as tarefas que a gente pretende colocar naquelas aulas. Afinal de contas, são grupos totalmente diferentes uns dos outros. Uma dica que eu queria passar para vocês é a seguinte: a gente consegue muitas vezes utilizar o mesmo jogo para diferentes grupos etários, desde que a gente aumente o nível de complexidade desse jogo à medida que os grupos etários vão aumentando também. Como é que a gente pode fazer isso? Existem três caminhos. O primeiro caminho é o caminho mais óbvio, que é você complicar o movimento. Então, se a gente está, por exemplo, atendendo crianças na educação infantil, a gente pode trabalhar com habilidades motoras fundamentais: o correr, o saltar vertical, o rolar e assim por diante. Se a gente estiver trabalhando com um grupo etário da segunda infância, a gente pode combinar essas habilidades. Então, a gente pode fazer, por exemplo, o correr mais o saltar, o rolar mais o saltar e assim por diante. Então, a gente vai combinando habilidades motoras fundamentais. Se a gente estiver trabalhando com a turma do Fundamental 2 ou do ensino médio, a gente vai especializar, a gente vai dificultar cada vez mais esses movimentos. Quando a gente está fazendo isso, a gente está aumentando o grau de complexidade pensando no mecanismo efetor. Mas não é só esse mecanismo que está disponível para a gente. Tem outros dois mecanismos que são muito bacanas se a gente for pensar nesse aumento de complexidade das tarefas. Um é o mecanismo perceptivo. Então pensem naquele jogo e pensem no seguinte: quantos elementos o meu aluno precisa prestar atenção para conseguir jogar isso daqui? Quais regras eu coloquei que levam em conta a quantidade de elementos que esse aluno deve prestar atenção? Quanto mais elementos ele precisar prestar atenção, mais complexo será aquele jogo. E aí a gente está falando de mecanismo perceptivo. E uma outra dica, a terceira via, seria a seguinte: quantas possibilidades de tomada de decisão esse jogo tem? Quanto maior o número de possibilidades de decisões que esse aluno possa tomar, mais complexo será esse jogo. Então, a mesma queimada, o mesmo pega-pega, o mesmo jogo de agilidade, ele pode atender diferentes grupos etários, desde que eu, como professor, saiba manipular as regras do jogo para aumentar o nível de complexidade das tarefas. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Vão enviando para a gente sugestões de temas, perguntas, enfim, a forma como vocês quiserem ocupar esse espaço aqui para que a gente troque bastante ideia a respeito de atividade física infantil, combinado? Até o próximo vídeo, então.